Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Hoje vou ler aqui um texto das Sagradas Escrituras e depois vou dar uma explicação. Vou ler São Marcos, capítulo 16, versículo 12. E depois vou explicar. Depois disto, Jesus apareceu com um aspecto diferente a dois deles, que iam a caminho do campo. Eles voltaram para trás a fim de anunciar aos restantes e também não acreditaram neles. Apareceu finalmente aos próprios 11, quando estavam à mesa, e sincerou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, e não acreditarem neles, que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Bom, aqui Jesus nos fala que é necessário que isto, para todos aqueles que não acreditam que Deus existe, ateus, está falando aqui para os ateus, para os que não acreditam, para que se converta e acreditem que Jesus existe. O paraíso existe, o céu. Também existe o purgatório e o inferno. E o diabo existe, que é o tentador desde Adão até estes dias. Sempre está tentando as pessoas a que cometam crimes e tantas coisas que se vê no mundo, como a que nós pecamos e ofendemos a Deus. Sempre está o tentador atentando. Nos dias de hoje, neste mundo moderno, porque o mundo moderno que estamos vivendo, onde tudo, nós mesmo católicos e não católicos, criamos um Deus falso, que tudo é misericórdia, que todos se salvam, crentes e não crentes. Mas aqui Jesus nos diz o contrário, que é preciso acreditar e ser batizado para poder se salvar. Todo aquele que não acredita se condena. E aqui não são palavras minhas, é palavra de Deus. O mesmo Jesus nos diz aqui. Então, vimos um mundo moderno, onde tudo é misericórdia, que Deus é misericordioso. Deus, todos se salvam. É verdade, Deus é muito misericordioso, mas Deus também é justiça, é justo. E para todo filho desobediente tem o seu castigo. Ele corrige de muitas maneiras. De muitas maneiras. Hoje em dia, havemos muitos católicos, e eu não sou, não? Muitos que nos chamamos de ser católicos e falamos mal da nossa Santa Igreja. Isso não é um verdadeiro católico e um falso católico. Todo aquele que se diz ser católico e fala mal da Santa Igreja e dos sacerdotes não é um verdadeiro católico. Por quê? Porque o verdadeiro católico não fala mal da sua igreja. A igreja é de Cristo. A igreja é um patrimônio que só pertence a Jesus. Jesus pagou um preço muito alto, por a sua santa igreja.
sofreu muito, morte da cruz, derramou-se sangue, pois foi um preço muito alto que ele pagou por a sua Santa Igreja. Por isso, é necessário que nos convertamos verdadeiramente verdadeiros católicos, que nos formemos, que estudemos, que nos preocupemos a aprender o caminho hacia Deus. Como aprender? Como aprender o caminho hacia Deus? Temos que preparar-nos, ler as Sagradas Escrituras, mais que tudo, o Catecismo da Igreja Católica. Nós, católicos, somos muito perezosos. Não lemos as Sagradas Escrituras, não temos, estamos muito ocupados no mundo moderno, não temos tempo para Deus. Isso é um erro bem grande de todos nós os católicos. Devemos preocupar-nos mais, insistir mais por ler o Catecismo da Igreja Católica, que é como uma guia para não se desviar da Igreja Católica, da verdadeira doutrina, porque o Catecismo cita textos bíblicos das Sagradas Escrituras. É uma guia para poder interpretar as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja. Se lemos o Catecismo, examinamos as Sagradas Escrituras, la leemos, mas ler-la não como um livro qualquer. Ler-la, meditar cada palavra que lemos no nosso coração, porque é palavra de Deus, não é um livro qualquer. A Escritura foi escrita por os profetas, pelos apóstolos, que é a nossa Santa Igreja, mas foram inspirados por o Espírito Santo. Foi Deus que atua neles. É por isso é a palavra de Deus. Tudo o que está escrito aí é verdade. Antigo e Novo Testamento. A Bíblia Católica é conformada com 73 livros. Tem 6 livros, 7 livros a mais que a Bíblia Protestante. É a mais completa. E a única verdadeira igreja é a católica. Desde 2000 anos. Desde os apóstolos até agora. Por aí, por el ano 1500 e qualquer coisa, foi quando Lutero, que era católico, protestou contra a Igreja Católica e identificou a sua igreja, que é a luterana. Desde aí, houveram foram crescendo e crescendo igrejas protestantes que protestaram contra a Igreja Católica. Hoje em dia, há milhares de denominações cristianas, mas não são igrejas verdadeiras. Não salvam. A única Igreja Católica que nos salva é a nossa. Tem toda aquela riqueza que é a Eucaristia. A Eucaristia, onde somos reunidos, a grande família cristã, na Santa Igreja, reunida, todos com o sacerdote, onde o sacerdote oferece o sacrifício, que é Jesus no altar. Aquele pedacinho de pão que vemos, que é a hóstia, se transforma em corpo e sangue e divindade de Jesus, real, não é simbólico.
porque assim Jesus mesmo nos diz nas Sagradas Escrituras: aquele que coma de seu corpo e beba de seu sangue te dará vida eterna. Por isso é necessário nós, católicos e não católicos, ter consciência que para ter vida eterna temos de corrigir os nossos caminhos hacia Deus, converter-nos verdadeiramente para poder salvar a nossa alma. Em este mundo moderno que vivimos hoje em dia, tanta confusão cai no mundo e tantas religiões que há, tantas cá no mundo, mas nenhuma delas é verdadeira. A única verdadeira é a Igreja Católica. Por isso, eu uso estes meios também como uma preocupação para poder pôr o meu grão de areia, como se diz, para ajudar a Jesus e a Maria a levar almas para Deus. Nestes momentos que estamos vendo de tanta confusão, mesmo dentro da nossa Santa Igreja, é necessário que nos preparemos, que estudemos mais a fundo sobre a nossa Santa Igreja, sobre as Sagradas Escrituras, sobre o Catecismo da Igreja Católica e aprendamos para poder formarmos, ensinar a nossos filhos, porque vêm coisas muito difíceis para os nossos filhos, para as crianças, ensinanças pagãs, para induzir-los a uma falsa crença pagã, sem Deus. Há muita propaganda no mundo. Isto é um plano que há detrás de tudo isto para infundir no coração das crianças, nessas crianças, um paganismo, tirar a Deus do seu coração. Um paganismo com ideologias de género, que aqui não vou explicar tudo por não ser sancionado, porque isso agora também não se pode falar muito aqui em redes sociais. Por isso, é muito importante que os pais e mães se preparem para poder ensinar os seus filhos. Porque, acredite, lhe vão ensinar coisas contrárias ao que o pai e a mãe ensinam em casa. É muito importante. Também, me recordo agora também que me recordo quando eu era criança e adolescente, havia um grande respeito entre as famílias, entre o pai e os filhos. Nos tempos de hoje, nestes tempos modernos, hemos perdido os valores cristãos entre as famílias. Pelo menos a bênção de Deus. Quando os filhos pedem a bênção aos pais, os avós, os tios. Me recordo quando criança, que isso era uma ensinança que os pais nos reclamavam e nos corrigia se não pedimos a bênção aos tios ou aos avós. Hoje em dia, isto é mundialmente, não digo só em Portugal, mas mundialmente.
e já não se ouve os filhos pedir a benção aos pais nem aos tios. Muitos dizem que já isso não se usa. Já não se usa. Então, já querem dizer que isso é coisa do passado, dos nossos avós. Não. A benção ontem, hoje, amanhã e sempre é muito importante, porque a benção é de Deus, não é dos homens. Quando um filho pede a benção ao pai, e o pai diz: Deus te abençoe, pois queda abençoado por Deus. É muito importante. Hemos perdido os valores também, porque nós, os pais, bem, eu no meu caso, sempre ensinei as minhas filhas a pedir a benção, os tios, os pais. Sempre ensinei. E pido tudo aquilo que escutas, tua mensagem que quer dar, tudo aquilo que quer ouvir um conselho, que ensine os seus filhos esses valores, esse grande respeito de filhos para os pais, a bênção, que é muito importante. Nestes tempos modernos que vivemos hoje, hemos perdido muitas riquezas muito importantes, que é os valores cristãos. Por isso, hoje quero vos dar esta mensagem a todos os pais católicos e não católicos e ateus que se converta verdadeiramente como um verdadeiro cristão, verdadeiro católico, e que ensine aos seus filhos, mas que se prepare primeiro, poder entender as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Igreja Católica e a riqueza da nossa Santa Igreja. Hoje não vou falar muito, para o próximo vou estudar outro capítulo da Bíblia para dar uma mensagem a todos vós. Mas é importante que todos nós nos preocupemos a ser formados como verdadeiros católicos, verdadeiros cristãos, lendo o Catecismo da Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e a Bíblia, que é as Sagradas Escrituras, o Catecismo como guia para poder compreender as Sagradas Escrituras. É muito importante para estes tempos difíceis que nos aproximamos, nos estamos a aproximar. É muito importante. Pido a Deus que abençoe a todos e tudo aquilo que queiram ver este vídeo e ouvir esta mensagem que eles enviam desde aqui para tudo católico e não católico. Que Deus abençoe a todos. Boa tarde.